Bom, a gente vai começar admitindo que se não fossem as matriarcas, as tias, as mães de santo, as amas de leite, as mães que amamentaram a comunidade, a gente nem estaria aqui. Vamos admitir também que se alguns pais de família não tivessem se entregue para poupar a casa, se anciãos não tivessem guardado as histórias, e se os capoeiras não tivessem lutado, se os malês não tivessem se insurgido e se não houvesse homens para serem pais, a gente também não estaria aqui. Não há povo preto sem homens e nem mulheres, e não há lógica de continuidade sem pensar na célula mais básica da resistência dessa Maafa, na qual estamos inseridos. Eu não posso passar por aqui e falar de Maafa sem explicar um pouco a respeito desse termo, e eu vou usar as palavras que eu peguei na Wikipédia, que são as seguintes. Maafa, ou Holocausto Africano, Holocausto da Escravidão ou Holocausto Negro, são neologismos políticos que se tornaram populares de 1998 para frente, usados para descrever a história e os efeitos contínuos das atrocidades infligidas ao povo africano, particularmente quando cometidos por não-africanos, europeus e árabes, para ser mais exato. Fecha aspas. É importante destacar que essas são palavras da professora Marimba Ani, uma antropóloga conhecida pelo seu estudo chamado Yurugu, que eu recomendo muito que você conheça. É óbvio que a célula de resistência mais importante do povo negro, fora da África, é a família, que mantém os costumes, e é sobre ela que a gente continua falando aqui nesse mês de maio, mais especificamente falando sobre a maternidade. Eu poderia falar muito sobre a maternidade aqui, mas eu vou trazer um trecho de um outro programa com relatos sobre esse tema, maternidade preta. Eles vão ser a introdução desse episódio tão importante para a construção de mais uma etapa aqui do Parenta, e você vai escutá-los a partir de agora. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Eu recebi 18 relatos de 18 mães totalmente diferentes que eu quero compartilhar com você aqui agora. Vamos lá? Esse primeiro relato é da Lohane Rosa. Me tornei mãe da Sofia aos 16 anos e foi um grande desafio. Ser adolescente, ser mãe, ter que dar conta de estudar, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu não ia parar e graças a Deus, graças à minha rede de apoio, eu consegui terminar o ensino médio sendo mãe. Eu consegui entrar numa graduação, sendo mãe e esposa, consegui concluir a minha graduação. E hoje, 12 anos depois, eu tenho uma pré-adolescente e é tão desafiador quanto era quando ela nasceu, quando eu comecei, a entender o que era maternar, a entender como criar um ser humano, que é a coisa mais complexa e difícil desse mundo. Sempre com muito medo de errar, sempre ir errando, Eu tenho muito medo de errar e erro muito. Tenho tentado fazer um caminho ao contrário, porque eu reproduzi muita violência verbal que eu tive com a minha mãe, que minha mãe teve comigo, e eu reproduzi na minha filha. Não tenho orgulho, mas hoje eu tento fazer o caminho contrário. É muito difícil, porque não tem um manual para maternar, não tem um manual como ser mãe, como criar um ser humano, mas a gente vai tentando a cada dia. E ser mãe da Sofia é desafiador, não pela Sofia, mas por ter que criar um ser humano, e um ser humano bom, que seja um ser humano que impacte de forma positiva na vida de outras pessoas. Eu espero que eu consiga cumprir o meu papel. O próximo relato é da Joyce Lima. Bom dia, Diego. Bom dia, público do Parentalidade Preta. Tudo bem? Como falar da minha maternidade? Na hora que eu vi a proposta, pensei, uau! Mas na hora de começar a gravar, me perdi em vários pensamentos. Temos 2 filhos, uma de 2 anos e um bebê de 7 meses. Eu só digo pra vocês que é uma loucura. Todos os dias é uma loucura. Todos os dias é cansativo, todos os dias eu tenho vontade de sair, mas quero levar eles comigo. Todos os dias eu tenho um motivo para acordar, para poder batalhar, para poder trabalhar, para poder fazer minhas rotinas dentro de casa. Tenho vontade de cozinhar para eles, tenho amor por cuidar deles. É uma loucura. Mas quando envolve criação, a gente fica com vários pensamentos, Porque não depende só da gente, não depende só da mãe.
Envolve pai, envolve família, envolve muitas questões. Espero que vocês possam ouvir, né, meus áudios. Eu também quero muito ouvir os outros para poder saber, né, que eu não tô sozinha nessa. Que apesar de ser uma loucura, a gente tem um amor imenso, né, uma gratidão também a Deus por nos proporcionar isso. E é isso. Que mais páginas como a do Diego, como do Parentalidade Preta, estejam aí disponíveis pra gente ouvir, aprender todos os dias e poder passar pras nossas crias. Beleza, galera? Vou mandar uma foto agora nossa. Beijo, bom dia e boa semana pra todo mundo. A próxima é a Janaína Pereira. Vamos lá, de minha maternidade. Minha maternidade é feroz. Ela é prioridade. Ela é uma das coisas que me fez mudar de vida. Ela me fez mandar uma pessoa embora. E talvez por mim somente eu não mandaria. Fez eu priorizar o sentimento, fez eu priorizar o psicológico, não só meu, né? A minha maternidade me fez me enxergar como negra, fez eu querer o meu cabelo natural, porque alguém ia se espelhar em mim. Fez eu querer a minha identidade mais forte e fez eu querer mostrar que isso é importante. A minha maternidade fez eu ter medo. Fez eu ter medo da adolescência, fez eu lembrar como foi a minha e fez eu querer preparar a minha filha para a dela. Fez eu lembrar o quanto eu fui fraca e o quanto eu quero que ela seja forte, esperta, inteligente. O quanto eu quero que ela se defenda, que ela tenha respostas, que ela se orgulhe para que as respostas dela não sejam respostas só ofensivas, e sim respostas cheias de verdade e de a força de um povo, né? E que ela se empodere disso, coisa que eu não fui empoderada pela minha mãe, pelos atravessamentos da vida dela. Minha maternidade fez eu ter medo, andar em corda bamba e ter medo. Ter medo de não dar conta, ter medo de não acordar, ter medo de não ser sustentável, não ter dinheiro, condições. É isso. A minha maternidade me faz feliz ao ver o sorriso dela. O próximo relato é da Cristiane Palaretti. Oi, eu gosto muito, muito, muito do seu Insta. Eu sou Cristiane, eu sou mãe de 2 meninas de 4 e 2 anos. Eu moro fora, sem suporte. Eu trabalho fora, trabalho dentro de casa e sou uma mãe muito culpada, cansada e que ama muito minhas filhas. E gostaria muito de poder mudar. Queria muito poder ficar com elas com uma outra forma de ficar com elas. Queria muito gostar de estar com elas e brincar e ter energia para isso. Mas realmente, com todo o trabalho, sozinha, é muito difícil, muito difícil. Pois é, tem que ser 2 de 1 minuto. Nossa, eu acho que já é muito. Eu sou pisciana, então eu choro muito, eu tenho vontade de chorar muito perto delas, mas eu também amo muito, muito minhas filhas. Eu quero que elas sejam as meninas mais felizes, mais brincalhonas. E tem uma coisa, eu sou uma mãe muito, muito, muito soft. Eu não consigo falar não, eu não consigo pôr limitação, é muito difícil. Eu não consigo falar que elas não podem nada e eu sei que isso não é bom. Agora você vai ouvir o relato da Lívia Martins. Vamos lá, vamos tentar resumir a maternidade em 2 áudios de 1 minuto. Meu nome é Lívia, eu tenho 43 anos, sou do Rio de Janeiro. Eu sou mãe solo de 2 crianças pretas, uma menina de 8 anos e um menino de 2 anos e meio. E a maternidade eu costumo dizer que é minha maior alegria e minha maior dor. Porque ser mãe é viver no céu e no inferno simultaneamente.
Em especial a mãe solo, que não tem com quem dividir esse sofrimento, não tem com quem dividir os encargos. Eu tenho uma grande rede de apoio, graças a Deus. Eu moro próximo aos meus pais, próximo à minha madrinha. E eles dão suporte para que eu possa trabalhar, para que eu possa viver. Mas muitas e muitas vezes eu sinto como se minha vida fosse trabalhar e maternar. Fora a responsabilidade que é criar crianças pretas, né? Você trabalhar a autoestima deles, você trabalhar a confiança e ao mesmo tempo você ensinar que o mundo é cruel, ensinar a forma como o mundo enxerga as pessoas pretas. É muito complicado, é muito confuso. Eu acredito que a grande maioria das mulheres, das mães pretas solo, que nós somos a maioria das mães solo, se sinta muito só nessa empreitada, por mais que sejamos milhares. E eu olho para eles e tudo que eu espero é que eles cresçam saudáveis, que eles cresçam felizes, que eles cresçam empoderados, conscientes do seu local no mundo, do seu local na sociedade. E que eu possa, por mais imperfeita que eu seja, ter aquela sensação de que eu fiz um bom trabalho no fim das contas. A seguir você vai ouvir o relato da Cíntia Lima. Olá, eu sou Cíntia, tenho 35 anos, sou mãe da Isis e da Melissa, sou mãe em tempo integral, amo o que eu faço, mas ao mesmo tempo tem dias que eu acho que eu não sou boa mãe, mas eu busco fazer tudo com muito amor, com muito carinho pelas minhas meninas. Eu tenho 2 meninas pretas que eu ensino a elas o quanto é um privilégio ser uma mulher preta, o quanto elas devem se amar e de onde elas vieram, as ancestralidades delas, o quanto elas são bonitas sendo quem elas são. Eu faço minhas filhas se olharem no espelho todos os dias e dizerem para elas mesmas que elas são lindas. E eu faço isso cuidando da Cíntia, que era uma criança filha de mãe branca, porque eu sou uma criança preta, filha de mãe branca e pai preto. Eu aprendi muito cedo como é difícil, né, ser uma criança assim e não aprender a se amar. Então eu decidi curar essa ferida em mim, cuidando das minhas filhas. E elas são 2 neguinhas muito, mas muito metidas. Elas têm certeza da beleza delas, sabe? Quando alguém questiona, nossa, que cabelo lindo. Elas falam, ah, não. Elas falam, sim, é lindo, né? Eu amo meu cabelo. Elas param na frente de um espelho e dizem, eu sou maravilhosa. E isso pra mim é uma das maiores conquistas pra mim como filha, tá? Como mãe. Vendo minhas filhas se amarem e amarem a forma como elas são, até porque eu acho elas lindas e maravilhosas, assim. E eu quero criar mulheres fortes, mas ao mesmo tempo mulheres cuidadosas, que se cuidam e que se permitem serem sensíveis e não serem fortes o tempo todo. A próxima é a Jaciana Melquiades. Oi, eu sou Jaciana Melquiades, tenho 39 anos, sou escorpiana, nascida, crescida, criada na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, e hoje moro no centro do Rio. Eu sou empresária por força da vida e historiadora de formação e educadora por vocação. Acredito na educação como ferramenta transformadora de vidas, né? Sou mãe do Matias há 12 anos, um menino inteligente, simpático, falante, geminiano, que faz aniversário agora dia 17 de junho. A maternidade é o processo que me deu a dimensão de que a gente não consegue controlar as coisas, né? Todo dia a gente vai precisando aprender como ser melhor naquele dia, para entregar o possível, para conseguir fazer a melhor coisa. Enfim, ter dimensão de que a gente não controla as coisas fez com que eu acabasse ficando muito conectada com o presente, conectada com o processo de crescimento do Matias, que automaticamente ali junto nesse processo de conhecer essa criança, está sendo um processo de me conhecer também. Desde sempre a terapia me ajuda a entender ele como um ser autônomo, e isso faz com que a gente tenha crescido ao longo desses 12 anos de uma maneira até bem saudável, né?
um entendendo os limites do outro e não se atropelando. A próxima é a Terezinha Falcão. Bom dia, meu nome é Terezinha Falcão, tenho 36 anos, sou psicóloga e mãe da Zuri Falcão. A maternidade para mim é um desejo, antes de tudo é um desejo, né? Eu sinto muito prazer diário em acordar, em olhar aquela carinha, acordar sorrindo, algo que para mim, inclusive, é inédito durante esses 34 anos de vida, 35. A Zuri, ela tem quase um ano e é um desafio, claro, né? A gente está numa fase agora, por exemplo, que começou os desafios dos dentinhos, né? Da angústia de separação, não é fácil, mas eu vivo, né? A minha maternidade solo com muito estudo diário, né? E muito prazer em conviver com ela. A maternidade solo para mim não foi uma escolha, né? Foi um acidente. Eu digo que eu não tenho raiva do pai porque o desejo sempre foi meu e a gente não consegue dividir um desejo, né? Claro que seria interessante e muito importante dividir a criação da Zuri com outra pessoa, né? E inclusive não necessariamente o pai, que para mim realmente não faz diferença ser ele ou não. A questão é dividir, né? Mas não temos esse cenário neste momento, então eu encaro, né, com muito amor, muita coragem, muita paciência, mas nem sempre, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem porque eu sou humana, eu faço terapia, eu sou terapeuta, eu faço terapia, mas nem sempre. O próximo relato é a da Alessandra Oliveira. Oi, eu me chamo Alessandra, tenho 28 anos, logo completo 29. E a descoberta da minha gestação, eu já estava com uns 22 anos e descobri, já estava com quase 4 meses. Foi uma gestação bem complicada, porque no início eu me envolvia com uma pessoa e a gente não deu certo porque foi algo muito repentino e a gente era muito amigo. E eu voltei a ficar com alguém que eu gostava na época. Logo depois da descoberta da gravidez, a pessoa não queria mais ficar comigo, então eu segui minha gestação sozinha. Porém, essa pessoa ela me ajudou em absolutamente tudo em questão de maternidade. Digamos que ele me ajudou porém nunca teve aquela ligação de pai, nunca teve aquela presença de pai. Eu sempre fui mãe solo. E quando meu filho já tinha em torno de 1 ano e 8 meses, ele resolveu fazer um teste de DNA, pedir um teste de DNA porque não queria mais pagar a pensão. Nesse teste de DNA foi constatado que ele não era um pai e assim houve a exclusão do nome dele, da certidão. E eu fui atrás dessa pessoa com quem era meu amigo, com quem eu havia me envolvido antes. E bom, ele era o pai. A maternidade com ele começou a partir dos 3 anos de idade. Meu filho começou a frequentar a família dele. Hoje meu filho já tem 6. Frequenta a família dele até hoje. Ele faz questão de pegar nos dias certos. Porém é aquela coisa, continuo sendo mãe só. O próximo relato é da Maine Valente. Olá, me chamo Maine, sou a mãe de Maia há 3 anos, né? E ser mãe sempre foi meu sonho. Realizei depois de 5 anos de tentativa para engravidar, mas me separei do meu esposo, grávida de 7 meses. E desde então, uma mãe preta, criando uma criança preta, empoderada, né, sabendo o nome dela e o lugar dela na sociedade, ausente de figura masculina, mas que todo o restante nos fortalece. O restante faz com que nos tornamos pessoas mais evoluídas e mais fortes da nossa forma, né, depois de toda essa contextualização. Ser mãe é desafiador demais,
Não me imaginava ser mãe solo, né? Depois de um casamento de 10 anos. E assim, eu me reinvento todos os dias. A minha filha deixou o melhor, extraiu o melhor de mim nesses 3 anos de vida dela. Ela me mostrou que eu era uma pessoa melhor, que eu poderia ser uma pessoa melhor. Ela me mostrou que eu poderia ser uma pessoa mais forte. Ela me mostrou que para uma mãe, né, que é o nosso caso, sei que também tem muitos pais dessa forma, a presença de um filho nos traz, assim, é algo instintivo, né? É uma voracidade com que queremos desvendar a vida para proteger, para orientar. Eu sou grata pela oportunidade. O próximo relato é da Débora Abreu. Olá, meu nome é Débora, tenho 34 anos, sou mãe de primeira viagem do meu filhote, Darém. Nasceu em outubro de 2022, está com 7 meses hoje. E a minha maternidade, né, tem sido uma descoberta de mim, um reencontro de nós dois. A gente se reconecta e se reconhece e se conhece todos os dias. Não é fácil. Eu sou uma pessoa preta, uma mãe preta com muitos privilégios, né? Eu tenho privilégios que muitas mães pretas não têm. Eu tenho um companheiro, eu tenho uma estabilidade profissional, eu tenho uma renda fixa e uma casa própria. E mesmo assim é difícil. Então, tá sendo desafiador e ao mesmo tempo eu tô aprendendo muito, eu tô conhecendo muito. Então, tô descobrindo uma nova eu. O próximo relato é da Carolina Dornelles. Ela não quis gravar áudio, mas me autorizou a compartilhar o texto dela. E ela diz o seguinte: eu amo meu filho absolutamente, mas eu detesto ser mãe. Eu não tenho uma visão romântica da maternidade, ainda mais sendo mãe solo. Eu sou bem de boa com isso, falo abertamente, inclusive pro meu filho. Eu só penso que não sou boa com as palavras, sou bruta, porque não me foi permitido ser sensível, meiga e vulnerável, sabe? Hoje eu vivo o reflexo disso, no auge dos meus 42 anos. Hoje parece que eu peço permissão para ser quem eu sou, até porque, até então, eu sempre tive que ser uma mulher forte, a que xinga, a que briga, a que corre atrás, a que não deita para ninguém, não usa rosa e em muitos casos é lida como sapatão, de tão masculinizada que fui a vida toda para sobreviver, ainda mais na minha profissão. Na verdade, eu acho que eu tô aprendendo a lidar comigo, sabe? Tenho me perguntado muito isso. Quem sou eu sem ser mãe e filha? Eu não sei se eu quero me definir, até porque eu tenho medo de me findar, mas eu quero me ressignificar. Esse é o relato da Carolina. O próximo relato é da Luciana Paula. Olá, meu nome é Luciana, tenho 38 anos, sou mãe do Pedro Arthur, de 6 anos, vai fazer 7 agora, dia 1º de julho. Falar da maternidade, para mim, é falar de um desejo, de objetivo alcançado. Eu sempre quis ser mãe, sempre desejei ser mãe. Então, Pedro foi muito desejado, muito planejado, muito querido. Toda vez que eu olho para ele, eu percebo realmente que eu alcancei esse objetivo, né? Ele é criado dentro de uma educação antirracista, dentro de uma educação de valorização do nosso povo, da população preta. E toda vez que ele reflete essa educação, eu fico muito, muito, muito orgulhosa do trabalho que vem fazendo. Acho que, como a maioria de nós, que materna, paterna, a gente sempre acha que pode fazer melhor, que pode fazer um pouco mais, que pode fazer diferente. Mas eu procuro ser autocompassiva com as minhas vulnerabilidades, com as minhas fragilidades, internalizar que eu sou a melhor mãe que eu posso ser para ele, né? Colocar em prática para mim aquilo que eu busco fazer na minha prática clínica, né, como psicóloga. É um desafio todos os dias, né, procurar ser melhor, procurar ser uma mãe que consiga expressar, né, e passar para ele os valores que eu tenho como mulher preta, como mãe. É desafiador, mas é muito gostoso.
Agora você vai ouvir o relato da Juraci Janin. Salve, parentalidade preta. Eu me chamo Juraci, mas todos me conhecem como Jura. Eu sou uma educadora, sou musicista também e sou mãe com outra mãe. Sou casada com a Queca Ribeiro. Nós somos mães do Lino Madiba, enfrentando esse desafio da dupla maternidade, sem muito apoio de rede afetiva, rede parental. Como eu já disse, enfrentando esse desafio aí novo em nossas vidas, nesse pós-pandemia, com seus altos e baixos, reconhecendo muito mais os altos do que os baixos, né? Mas com muita fé e muita esperança aí numa educação positiva para nós. Tava dizendo da esperança e da coisa boa de cuidar desse pequeno, né? Óbvio que tem dias que a gente se encontra cansada, se encontra dilacerada, mas é muito bonito acompanhar o desenvolvimento do nosso filho, saber que tá dando certo, que ele tá desenvolvendo bem. Nasceu com algumas questões, relativas à prematuridade extrema, mas vem superando, nós também, na medida do possível, demasiadamente humanas, conversando com outras mães possíveis, outros casais de dupla maternidade e dividindo com vocês aqui um pouco da parentalidade preta, esse nosso dia a dia, assim, cheio de coisas bacanas e bonitas, viu? Um forte abraço para vocês daí, parabéns pela iniciativa. Agora você escuta o relato da Janine Salvado. Bom dia, me chamo Janine, tenho 37 anos e a minha história é um verdadeiro milagre. Eu sou renal crônica há 20 anos e não poderia engravidar. Em 2018 comecei um relacionamento com um amigo, mas ele tinha uma ex-namorada grávida. Ela começou a me ofender usando a minha impossibilidade de ter o filho como arma. Eu a processei e fiz terapia para lidar com essas ofensas. Em 2021, descobri que estava grávida de 12 semanas, algo inimaginável para mim. Continuei na hemodiálise até o nascimento do meu bebê, que nasceu prematuro, enfrentou crises convulsivas e sangramento cerebral. Ficou 36 dias na UTI no Natal. Mas hoje estamos bem, felizes, agradecendo por termos superado todas essas dificuldades. Eu agradeço muito ao Sagrado por tudo que ele fez por mim e pelo meu filho. E a gente está muito bem hoje. Agora você escuta a história da Marina Madeira. Olha, a minha maternidade, ela se resume em mudar a mim mesma, primeiramente, para depois eu conseguir passar isso para os meus filhos. Às vezes, quando eu olho as minhas lembranças no Facebook e vejo o quão maluca eu era com relação a preconceito, a racismo, a consciência de classe, e eu estou numa mudança constante para que os meus filhos já desde pequeno tenham consciência de classe, entendam sobre racismo e consigam ser uma sementinha em meio ao caos que é o mundo. Porque eu sei que na região onde a gente mora, grande parte dos pais não estão preocupados com isso. Então eu tenho que ensinar a eles para que eles possam ensinar para os amiguinhos na escola. Esse relato que você vai ouvir agora é o Davi Coelho. A maternidade, para mim, com certeza, foi a experiência mais controversa e profunda e gratificante que eu já tive na minha vida, né? Eu sou mamãe solo de um menino com 5 anos. A minha maternidade solo começou desde a gestação. E aí, para mim, é um misto, né? Estar com ele é um misto de ser muito agraciada por ele ter me escolhido como mãe, né? Nesse universo. E aprender muito com ele. E ser uma mulher muito melhor estando com ele. E, ao mesmo tempo, viver o constante desafio de criar um menino preto num mundo tão racista, tão machista e misógino, e trazer outras referências de masculinidade para ele num mundo que faz com que nós, que somos pretos,
faz com que a gente seja levado a acreditar que a gente tem menor valia e que a nossa vida também tem menor valia. Então, para mim, a vivência como mãe, né, como uma mãe solo, uma mãe preta, solo de uma criança preta, é conviver o tempo todo com uma luta mesmo, diária, de fazer com que a sobrecarga da maternidade, a maior sobrecarga ainda da maternidade solo, junto com os efeitos do patriarcado e do racismo, não me ceifam a ponto de não vivenciar o quanto que é maravilhoso ser mãe e contribuir para o crescimento, para a formação humana e cidadã de uma criança, né, de uma outra época que a minha, de quando eu nasci. Então, como eu me revejo como criança e vejo o quanto que existe muito mais potência nesse mundo para o meu filho e o quanto ele me ensina que a vida faz muito mais sentido aprendendo e educando ele. Então, eu amo muito ser mãe e muito ser mãe do meu filho. Esse é o relato da Maressa. Oi, eu sou a Maressa, eu sou a mãe do Benjamin, ele vai fazer 2 anos em julho. E eu poderia dizer que sou tantas coisas aqui, mas na verdade eu acho que hoje eu tô tentando e conseguindo ser um pouquinho de cada do que eu era antes da maternidade. Eu sou publicitária, mas sou a mãe do Benjamin, gosto muito de estudar, estudava teologia antes dele nascer, foi um curso que eu tive que parar. Pretendo voltar porque eu gosto muito de estudar, enfim, é uma coisa que eu me identifico muito e é uma das coisas que me dá mais prazer depois da maternidade. Mas hoje eu tô tentando ser a mãe do Benjamin, é o melhor que eu posso. Estou tentando ser mãe sem a minha mãe, eu perdi a minha mãe o ano passado, no Dia das Mães, e é muito difícil não ter mais referências sobre o que fazer e como ser, então eu tô tentando sozinha. Mas ele é uma criança muito amada, desejada, e ele veio através de uma fertilização que deu certo, então realmente ele foi muito amado e desejado desde sempre, desde quando era só um projeto. Ele me completa de todas as formas possíveis, porque hoje eu percebi que a maternidade me fez ter mais empatia, ser mais criativa, ser mais dinâmica e a pensar muito mais no próximo e ser mais tolerante, justamente porque eu preciso de mais inteligência emocional para criá-lo e criar um menino hoje numa sociedade que é machista e preconceituosa, enfim. Então eu espero estar fazendo um bom trabalho. Eu e o pai dele somos um time, a gente se vê assim, na criação do bem, a gente se une bastante, porque a gente entende que essa criação ela tem que ser conjunta, e é assim que a gente vence todos os dias essa loucura que é ser pai e mãe, né? E é isso, sou muito feliz por ser mãe e muito realizada. O próximo relato é da Beatriz Martins. Oi, gente. Eu me chamo Beatriz Martins, tenho 33 anos. Sou mãe da Fernanda, uma adolescente de 17 anos. E eu fui mãe na adolescência. Como vocês já devem imaginar, ser mãe na adolescência é extremamente desafiador, porque nós temos uma adolescente com os hormônios em ebulição e também temos uma mãe, né? Temos uma mãe que ainda é a filhinha, a mamãe. E aí eu passei por alguns percalços, por algumas dificuldades que também contribuíram muito para que eu pudesse crescer e ser quem eu sou hoje. E hoje ser mãe da Fernanda, ser mãe sem contar com o apoio do pai, mas tendo uma rede de apoio incrível ao meu redor, é tudo o que eu posso dizer para vocês que eu quero. É o que me move, é o que me faz querer ser uma pessoa melhor, é o que faz com que eu sinta que eu estou desenvolvendo um bom trabalho na criação dela, quando eu ouço as pessoas dizerem que ela é um ser humano incrível, mas continua sendo desafiador. Eu comentei esses dias o quanto eu me sinto sozinha e o quanto eu acho que as mães de adolescentes precisam ser ouvidas, precisam ser apoiadas. E atualmente esse é o meu desafio, é lidar com a adolescência, né? Assim como eu tenho certeza que foi difícil para minha mãe lidar com uma filha adolescente grávida. E eu tô aqui porque eu sigo Parentalidade Preta, acho que é a melhor rede para consumo de conteúdo sobre o assunto, e eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma.
O último relato é da Áudia Tavares. Olá, meu nome é Áudia, eu sou uma recifense negra e sou mãe de Miguel, que tem 6 meses de idade apenas, então eu estou puérpera nesse momento e, como tal, vivendo ainda as oscilações desse período, né? E se eu pensar que a maternidade se inicia na gestação, eu posso dizer que a minha maternidade se iniciou de uma forma muito difícil, mas que com a chegada dele nos meus braços, porque, claro, ele chegou antes no meu corpo, no meu afeto, mas com a chegada dele, olhando para mim, eu podendo olhar para ele, tudo ficou mais feliz. E assim, de tantas inseguranças que uma mãe de primeira viagem sente, ainda me acompanham tantas outras, porque ele é uma pessoa com deficiência e sei que muitos desafios virão ainda para mim e para ele. Mas eu tento encarar a maternidade de uma forma leve. Claro que tem dia que é bem difícil manter isso, mas de um modo geral, eu penso que, na verdade, é difícil de toda forma. Vai ser difícil de toda forma. Então, a forma com que eu lido vai facilitar ou vai dificultar mais ainda, sabe? Mas a minha maternidade está muito na fase do encantamento e da minha percepção de transformação. Como mulher, me conhecendo agora como mãe e entendendo que muitos instintos surgem ou se renovam. A Áudia falou que 2 áudios não seriam suficientes para falar da maternidade dela, e com certeza não são para falar da maternidade de ninguém. Entretanto, ela disse que o sentido se mantém aqui. E agora, a gente vai ficar com as palavras da nossa convidada a respeito da maternidade. Ela é um exercício que, a meu ver, é solitário, independente de você ter um parceiro ou não, né? E para mim, especificamente, que criei a minha filha com a ajuda da minha rede de apoio, que são os meus pais, os meus irmãos, as minhas tias e os meus tios, para mim foi difícil, mas eu não posso considerar que foi tão difícil por causa da existência dessas pessoas, né? Mas quando eu falo que a maternidade é algo solitário, é porque biologicamente e também a sociedade atribui determinadas especificações à maternidade, né? E aí a maternidade, com isso a gente tem as mulheres, né? E todas as atribuições que a gente já tem junto com isso tudo. Então eu posso dizer, se eu fosse especificar em uma frase o que é a maternidade, ela é um apanhado de muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. E para mim, especificamente, agora falando sobre ser mãe da Fernanda, ela foi um exercício diário de aprendizagem. E eu costumo dizer também que é como se fosse um videogame, sabe? Cada fase vai ficando mais difícil. Eu já estou com 18 anos de carteira assinada aí nessa empresa. Não quero assustar as mães que acabaram de ter filho agora, mas é basicamente isso, né? Quando você passa de uma fase difícil, vem uma outra mais difícil, uma outra mais difícil, uma outra mais difícil, mas tem a parte muito boa. Hoje minha filha está na universidade e assim, isso foi no ano passado, algo que me emocionou muito, porque você vê toda a sua caminhada, toda a sua luta. A gente pode chamar de luta, porque educar um ser humano é muito difícil, né? Você vê a recompensa. Então eu acho que eu amo ser mãe da Fernanda, amo ser mãe, era um sonho meu de criança, e aí depois a gente pode entrar nessa parte para eu especificar. Amo ser mãe, e apesar de sair igual os lutadores no final da luta com a cara toda quebrada, a gente sai acabado, a gente sai arrasado, mas aí tu venceu, aí coloca o cinturão, levanta o cinturão, venci, é basicamente isso. No episódio 28 do Parenta, a gente vai mergulhar em um diálogo profundo sobre a maternidade e o seu significado para o povo preto. Esse episódio tem algumas trocas bem bacanas que tocam em questões geracionais e na eficácia da comunicação. Beatriz vai falar um pouco sobre como ser mãe adolescente e como ser mãe de adolescente, apesar de que agora a filha dela já é uma jovem adulta, como ela mesma disse, e vai falar um pouco também sobre essas transições que vêm na vida da gente quando vê um filho crescendo.
Bom, eu quero te convidar para ficar aqui e acompanhar essa troca, ela tá muito bacana, muito bonita. A gente vai conversar um pouco sobre o futuro pra gente que tem filho pequeno e pra você que tem filho jovem, adolescente, jovem adulto, com certeza algumas coisas vão fazer sentido. Bom, a gente vai encerrando inclusive o mês de maio falando sobre maternidade com esse episódio que estava para acontecer há bastante tempo. Beatriz já está prometida para vir aqui há algum tempo e a gente conseguiu colocar no ar. Eu fiz essa introdução um pouco mais informal porque a gente tinha muita coisa para falar e o episódio já ia ficar muito grande. Já está, estamos de 40 minutos só de introdução. Mas é isso, o Parenta é essa troca que acontece em vários lugares. A gente vai falar sobre muita coisa ainda ao longo dessa temporada, mas eu não sei se você percebeu, até o momento a gente só conversou com mulheres, porque eu acho que tem uma construção muito importante que eu gostaria de trazer para todos que ouvem aqui. Esse início de construção que passa pela mulher e pela maternidade, não tem jeito. Como eu disse no episódio, eu repito aqui, somente uma mulher pode ser mãe, somente um homem pode ser pai. Não tem troca, não tem escamoteamento disso. Então a gente encerra agora o mês de maio falando sobre maternidade mais uma vez aqui no Parenta. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que tá com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar aqui de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande em qualquer lugar onde você encontrar a menção parentalidade preta. Então, se você tiver qualquer dúvida aqui e queira levar para outros lugares, é só me procurar, eu estou à disposição. E a troca de hoje é com a minha amiga Beatriz Martins. Eu sou Diego, sou um homem negro de pele não retinta, uso bigode, tenho um boné preto na minha cabeça, um fone preto, atrás de mim uma parede com uma luz verde e alguns livros. Eu me chamo Beatriz Martins, sou uma mulher preta de pele não retinta. Eu uso um cabelo alaranjado, né, um tom de ruivo alaranjado. Estou usando um fone de ouvido preto, uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca. Massa. E quem é a Beatriz que veio aqui conversar com a gente hoje? A Beatriz que veio hoje é a mãe da Fernanda, que é uma... Eu quero muito ficar chamando a minha filha de adolescente para sempre, mas agora não é mais possível, né? Ela tá com 18 anos, eu ainda tô com uma dificuldade de admitir que ela já é uma adulta. Uma jovem adulta. Uma jovem adulta, né? Sou mãe da Fernanda antes de qualquer outra coisa, né? Sou psicopedagoga, sou pedagoga também, professora, um monte de coisa. E filha da Regina também, que acho que é uma outra informação importante, que isso é muito parte, né, de quem eu sou. Massa, beleza. Então a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. Estamos a todo vapor com a terceira temporada, e eu disse terceira porque nos episódios anteriores eu falei segunda e fui repetindo, quando me vi, tava falando errado até agora. Terceira temporada. E você que chegou até aqui sabe que nessa altura do episódio eu vim falar rapidamente sobre a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que mantém o Parentalidade Preta funcionando enquanto uma iniciativa global se mantendo independente e financeiramente rentável, fazendo com que eu possa pagar os produtos e os serviços necessários para manter trocas como essa daqui no ar. E é sobre ela que eu vou falar rapidamente aqui agora. Se as trocas que a gente faz aqui te beneficiaram de alguma forma e se você acha que pode colaborar com a produção desse trabalho, mantendo ele independente, fazendo com que a gente não tenha que procurar marcas para anunciar aqui coisas que não tem nada a ver com o conteúdo, considere apoiar a campanha de financiamento coletivo do Parentalidade Preta, que encontra-se no link apoia.se/parenta, que obviamente eu deixei na descrição desse episódio. Nessa campanha você me ajuda a fazer com que tudo isso aqui aconteça, inclusive ajuda a manter o grupo terapêutico de masculinidades pretas, que faz com que a gente forneça atendimento psicológico gratuito para homens pretos com um psicólogo que é pago de maneira justa e é especialista nessa área, masculinidade preta. Além de manter o Parentalidade Preta financeiramente independente, ele faz com que a gente consiga ajudar outras iniciativas, como a Maternagem Preta da Sara Carolina, o Cozinha Sua História da Nath Escoto, a Biblioteca Redual do Marconi da Kelly, garante uma contribuição mensal para minha amiga Gabi, da família Afroatípica, e você ainda faz com que o meu amigo Flávio Braga, do Um Blog de Nada, possa escrever livremente e ainda ser remunerado um pouquinho por isso, junto com o apoio que você oferece aqui ao Parentalidade Preta. E é claro que eu vou deixar o link de todas essas iniciativas aqui na descrição desse episódio. Pode dar uma olhada aí, vão estar. E eu vou destacar aqui o nome das pessoas que passaram a contribuir desde o último episódio, que são a Luanda Lourdes Souza Santos Ferreira, a Mariana Reis, a Natália Lopes,
a Natália Moreira Pacheco e a Nayane Costa Guedes. Em nome dessa comunidade, eu queria muito agradecer essas pessoas que passaram a colaborar com a nossa campanha, fazendo com que a gente chegue cada vez mais longe. Muito obrigado mesmo. E você que está escutando aí, se for um homem negro ou um homem preto que queira entrar para os grupos do Parentalidade Preta, é muito simples. Basta estar em dia com a escuta do podcast por uma questão de alinhamento e participar dos nossos eventos, que eu vou deixar remarcados aqui. Todo mês a gente tem a roda de paternidades pretas e o encontro do grupo terapêutico de masculinidades pretas com o meu amigo Alisson, que é o psicólogo responsável pelo acolhimento nesse grupo que precisa de acompanhamento profissional. E essa campanha é que mantém isso acontecendo. Fica de olho lá no feed, porque mensalmente eu divulgo esses eventos e te convido para participar com a gente. É totalmente grátis, porque isso é mantido por uma comunidade engajada e comprometida, e eu estou fazendo questão de te convidar para participar, beleza? Então, terminados os recados, a gente vai agora para o nosso episódio com essa trilha sonora que vai mudar para a trilha sonora maravilhosa que a Castel forneceu aqui como ambientação para as nossas trocas no Parentalidade Preta, e a gente vai direto para a minha troca com a minha amiga querida Beatriz Martins, aqui no Parenta, no podcast Parentalidade Preta. Você falou, né? Venci só hoje, amanhã tem outra luta. Tem esse adendo aí, amanhã tem outra luta, porque a gente fica na expectativa, né? Eles vão passando de série ano a ano, aí depois tem a questão da escolha da profissão, aí depois a gente tem aquela, será que meu filho vai arrumar um emprego? Será que ele vai conseguir ser bem sucedido naquilo que ele planejou? Porque eu não planejo as coisas para minha filha, tá? Eu aprendi isso à medida em que ela foi crescendo, que não adiantava eu planejar nada porque não estava na minha mão, né? Não estava nas minhas mãos. Eu sou a mãe dela, mas eu não posso decidir e não posso escolher nada por ela. Então eu fui entendendo, à medida que ela foi crescendo, que se eu ficasse nessa de eu vou idealizar muitas coisas para minha filha, que eu ia só me frustrar. Mas, enfim, é uma dica aí, né, gente? Fica a dica. Não idealizem muitas coisas para os seus filhos, porque eles podem fazer totalmente diferente daquilo que você idealizou. E, geralmente, é o que eles fazem, porque filho gosta de contrariar a gente, né? Sim. Você sabe, né? Daí, você tá aqui, criança acordando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, fazendo perguntas que a gente não sabe responder. Né? Não quer responder, que às vezes a gente ainda nem acordou, não tá nem vivo ainda, né? E a criança tá fazendo pergunta, mas enfim. É verdade. Pô, cara, você falou uma parada aí que eu acho que é até importante, né? Que é importante pra mim, né? Vou deixar isso bem claro. Tenho pensado muito isso ultimamente, né? E eu acho que é isso. Ter filho, você não vive só no presente, você vive no passado, no futuro, em todos os lugares possíveis. Como você falou aí na escolha da profissão, da carreira, né? A gente tem muito disso de carreira e talvez as próximas gerações que estão vindo aí nem tenham tanto esse apego, né? Mas eu acho que é algo que me atenta muito. Ultimamente eu penso de verdade. E eu acho, inclusive, que é porque eu vejo a sua filha nas redes ali com você compartilhando algumas coisas e eu acho que esse pensamento chegou, assim, pra mim. E aí eu queria aproveitar, sair um pouco aqui do roteiro até te perguntar, né? Eu, particularmente, isso é uma dúvida minha, né? E eu vou compartilhar aqui com quem tá ouvindo a gente. Eu tenho a impressão de que, por exemplo, essas próximas gerações vão ter... talvez não vão ter obrigação de escolher uma carreira, uma profissão tão cedo, né? A gente sempre teve isso, de sair da adolescência já indo para a faculdade e já sabendo o que quer ser pro resto da vida. Eu quero ser isso aqui pro resto da minha vida. E como você falou, eu não idealizei e tal, eu acho que eu ouso dizer que a nossa geração não teve essa história de não idealizar. Tipo, você tem expectativa dos pais, além de, pode ser que não seja o que eles queiram, mas já de ter essa ideia, de ter que sair já no finalzinho da adolescência com a vida toda planejada, né? Que me parece muito pesado. Então, o que eu queria te perguntar dentro disso tudo como é que foi isso pra você, de ter idealizado, e se você vê que, principalmente dando aula, mas para adolescentes também, né? Se continua essa história deles já saberem o que querem, ou se o mundo de hoje, com tanta possibilidade, já deixa isso mais incipiente, tipo assim, não, vamos vivendo aqui, vamos vendo. Queria saber de você, saindo do roteiro, se você pode falar um pouco sobre isso. Então, no caso da minha filha, ela sempre gostou muito de dança, e aí quando ela chegou, quando foi para entrar pro ensino médio, lá, mãe, quero muito fazer dança, e eu sou assim, o que ela falar que ela quer fazer, vamos lá, eu sou super da torcida mesmo, né? E aí ela falou que queria fazer dança, ela pequena já demonstrava que gostava muito de artes, ela é muito criativa.
E aí eu falei, beleza, vamos fazer dança. Aí inscrevi ela na prova da FATEC, ela passou para Adolfo Bloch, fez dança na Adolfo Bloch. E tava assim, o ensino médio inteiro naquele pique da dança e tal. Só que, como você falou, eu sou professora. Hoje eu não tô mais atuando como professora, tô atuando como psicopedagoga. Mas eu passei 12 anos vendo adolescentes, crianças das mais diversas, com famílias diversas, né? E daquilo ali eu já observava o seguinte, eles têm, e aí isso eu acho que responde o final dessa pergunta, eles têm as preferências deles e essas preferências vão mudando. Essas preferências elas vão mudando tipo os 15 segundos dos vídeos do TikTok. É uma coisa assim. Aí eu falei, cara, o que será que Fernanda vai querer fazer? E aí ela foi no ensino médio, aí um dia ela foi num passeio na UFRJ e voltou super empolgada porque ela viu lá sobre biologia. Eu falei, essa menina vai me dar de ideia. Essa menina não vai querer ser dançarina. E aí ela falando, aí quando foi no final, fez o Enem, né? Fez o pré-vestibular, fez o Enem, aí virou de uma hora para outra, mãe, eu quero ser bióloga. Aí eu, tá bom. Sabe? Não me pegou muito de surpresa, mas assim, a gente sai da dança para biologia, que são duas coisas totalmente diferentes. E aí ela me vem com um papo de que agora, como bióloga, ela começou agora nesse primeiro semestre, que quer estudar genética. Mas vamos ver se até o final da graduação não vai acontecer mais alguma mudança. Então, assim, o que eu percebo no jovem hoje é que eles têm muitas possibilidades, né? Eles têm uma flexibilidade também gigantesca no que diz respeito a mudar de ideia. Para eles é diferente da gente, porque a gente tinha um planejamento a ser seguido e uma expectativa a ser cumprida. E eu acho que os pais de hoje, eles já colocam, eles já não deixam tão claro essa expectativa, porque a gente tem agora uma tendência que é a educação positiva, e a gente ouvir mais os nossos filhos. Então eu acho que hoje, por mais que os pais tenham uma expectativa, eles já não deixam tão claro quanto na nossa época. Isso já não existe mais uma cobrança assim tão incisiva sobre o que a gente quer, o que a gente espera deles. Uma coisa que eu sempre disse para minha filha, e que eu acho que é um toque válido, né, para deixar para os outros pais, é que assim, você precisa fazer alguma coisa, porque a gente, como eu não sou uma pessoa rica, eu não vim de uma família rica, a gente como pobre, a gente não tem a opção de não fazer nada, né? Eu falei, infelizmente eu não tenho condições de bancar para você fazer um mochilão pela Europa, para você ir desanuviar, né? Não, a gente não tem essa opção. Então assim, você vai fazendo aí, vai vendo o que você quer e a partir disso você vai fazendo as suas escolhas. Só que eu tô aqui para te apoiar, independente do que você escolher. Se você me disser que igual aconteceu, ela vinha nesse caminho da dança e aí mudou para biologia, para mim foi de boa. Se ela mudasse também para psicologia, para qualquer outra área, para mim também seria de boa. Falei, só que você precisa ficar atenta para você fazer algo que você gosta. Porque se o que você fizer não for algo que você gosta, em pouquíssimo tempo você vai ficar doente, você vai adoecer, porque a gente acaba adoecendo, né? Sim. Eu fazendo o que eu gosto, adoeci. Imagina se você fazendo o que você não gosta, né? E ela viu, ela acompanhou o processo. Então, assim, eu falei, você precisa escolher algo com que você se identifique. E a partir daí, né, você trilhar o seu caminho. Mas eu tô aqui independente do que você escolher. Se você disser pra mim depois, começou a faculdade de biologia, viu que não era aquilo que você gosta, você já vai pensando aí no que você quer pra você trocar de curso, entendeu? Ou se você achar que você não deve fazer a graduação, beleza, mas o que você vai fazer? Eu sempre deixei também isso aí pra ela, porque a gente, como pais, a gente já tem muitas preocupações. Eu acho que ficar se atendo ao que os nossos filhos vão querer, a colocar também a nossa vontade, né? Como o que vai norteá-los, eu sou pouco contra essa palavra, mas agora eu não encontrei nenhuma. Não, deixa rolar. Não encontrei nenhuma. Enfim. Se a gente ficar querendo orientar muito nesse sentido, é mais uma atribuição pra gente enquanto pais. A gente já faz tanta coisa, a gente já tem que pensar em tanta coisa, ficar escolhendo também o que o filho vai fazer, é difícil. Eu não sei se eu respondi essa pergunta.
Respondeu e demais, inclusive. Obrigado. Bom, então agora vamos voltar para o roteiro, que aí a gente continua falando sobre algumas outras coisas. Eu tinha essa dúvida e eu achei muito bacana te ouvir falando, né? Para mim parece muito isso, né? Na real, eu tô meio que aprendendo aqui. Tipo, se antigamente a gente não tinha opções, pelo menos agora a gente consegue oferecer opções, né? Veja aí, não é aquela coisa tão rígida, né? É bem bacana. Bacana ouvir isso, porque eu recebo expectativa da minha mãe, inclusive hoje, então eu fico nessa aqui. Bom, e aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Enfim, vamos deixar meus traumas pra lá, que não é uma sessão. Então eu queria saber, na sua opinião, né, o que não pode deixar de ser dito sobre o conceito de maternidade pro povo preto. Eu acho que, primeiramente, a gente entender como mulher o nosso lugar nessa figura aí materna, o que a gente pode oferecer e o que é característico da parentalidade, né? Porque eu não acredito que eu possa dividir a minha maternidade com ninguém, infelizmente, isso seria muito bom. Eu recuso também o título de mãe, né? Que é tanto de mãe solo, eu recuso, é um título que eu recuso, quanto o de pai, porque eu não posso fazer o que a sociedade determinou como atribuição do pai, né? A gente sabe que o nosso conceito de família hoje, ele é ocidental, embora a gente tente fazer as nossas buscas, né? Fazer a nossa retomada dos conceitos que são característicos do nosso povo, que eram característicos do nosso povo quando eles foram sequestrados. A gente sabe que a gente não consegue reproduzir isso aqui hoje, a gente não consegue fazer igual, mas eu entendo que, como mãe, eu tenho coisas que são atribuídas a mim, que eu não consigo dividir com outras pessoas, a menos que, se eu tivesse uma companheira, talvez fosse mais fácil, né? Porque a gente tem características que são atribuídas a determinados gêneros. Então, assim, eu sei que eu não posso fazer o que é socialmente instituído para ser feito pelo pai, até porque eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha, por isso que eu falo que eu rejeito esse título de pai, porque se o pai não quis fazer o que ele deveria ter feito, se ele optou por não fazer, e esse é o meu caso, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. O pai optou por não ser pai, então eu não posso fazer isso no lugar dele. Esse é um dos motivos pelos quais eu rejeito esse título de pai. Eu, como mãe, posso dizer para o povo preto que a gente também não tem como fazer o que é do outro, porque a gente sabe do número gigantesco de mães pretas que são sozinhas, né, que não tem um companheiro, e aí quando eu falo de companheiro, nem o companheiro que é pai, nem o companheiro que não é pai, e elas passam por esse lugar mesmo de solidão, né, e é tudo com elas, né, a gente tem, seria muito bom se todas pudessem contar com uma rede de apoio como eu contei, mas nem todas têm esse privilégio, né? Que é um privilégio você ter uma rede de apoio. Mas eu diria para as mães que, assim, a gente tem que fazer sempre o que é possível, né? Sempre o que está dentro das nossas possibilidades e abandonar a culpa, ainda que paulatinamente, que seja feito isso de uma maneira bem devagarzinho, porque até hoje eu sinto culpa. Eu digo, inclusive, que quando nasce o filho, nasce a culpa da mãe, né? A gente está se sentindo culpado o tempo inteiro, mas eu acho que é muito por conta da expectativa. A gente também tem eu falo baseada nas mães que eu conheço, porque eu não conheço todas as mães, mas a gente costuma maternar querendo suprir as expectativas de quem está à nossa volta. E não tem como a gente fazer isso. Não tem. Verdade. Entendeu? Eu acho que o que tem que ser pensado é que você é responsável por aquele ser humaninho ali, né? Ou aqueles seres humanos, e que você tá fazendo o seu melhor. A gente não... Quando a gente tem um filho, eu acho que a gente nunca tá na busca pelo que é pior. Eu acho que é impossível, né? Quando você convive com o seu filho, quando você cria o seu filho. Então, assim, você tá na busca pelo seu melhor. Você tá fazendo o seu melhor com o que você tem. Com o que você tem. E, assim, quando a gente tem essa
eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de ver o nosso filho crescer, né? Quando a gente pode ver o nosso filho crescer saudável. Ali, naquele momento, você já está sendo muita coisa, porque ele depende de você. Então, não tem como você ficar buscando, além de ser a provedora, de ser a pessoa que está ali criando aquele ser humano, ficar suprindo as expectativas alheias. Sim, de fato. Não, verdade. Eu acho que você falou uma coisa aí que é muito, muito boa pra colocar dentro disso tudo, né? Você vai ser o melhor que pode, né? E hoje, ainda mais hoje em dia, que a gente sabe mais ou menos os limites, né? E a gente tá tentando compartilhar também os limites positivos e negativos de fazer o que pode, né? Então, informação existe, a gente também tá tentando compartilhar, falar assim, pô, vou respeitar meus limites aqui, porque eu tenho limites, né? E acho muito bacana que você falou, e nem quero resumir, mas somente uma mulher pode ser mãe, né? Somente um homem pode ser pai, e somente eles podem querer ou não fazer, né? É óbvio que para a mulher é muito mais impositivo do que para o homem, porque a gente ainda vive nessa sociedade onde há a escolha, né? O homem tem a escolha. Ele pode abortar antes ou depois de ter filho. E eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar isso, cara. Assim, eu quero falar de novo porque eu acho que é importante demais. Não tem como fazer o papel do outro, não dá. Então é tipo fazer o melhor que pode. Eu acho que não quero colocar nenhuma escala em qualquer tipo de relação. Eu não tenho como fazer o que minha esposa faria. A gente tem ali o que a gente vai fazer juntos com as crianças, mas eu não tem como, assim, eu vou fazer o que ela faria. Não. E a gente não tá falando de cuidados básicos e nem afetivos. É papel, né? Papel de pai, papel de mãe. Eles não são intercambiáveis, não tem como. Não dá. Senão, vai entrar nisso daí, do que você tá falando, de mãe. Não, cara, eu sou mãe assim, ó. Eu sou mãe criando minha filha desse jeito. E pode não ser o que você espera, mas é o jeito que eu sou e assim, tá dando certo, sabe? Então eu acho que é muito importante a gente sempre remarcar isso. Os papéis, eles são distintos. Não dá pra gente entrar numa de vou fazer como fulano faria. Não, pô. Se ele não tá aqui, ele já fez do jeito que ele faria. É como? Não fazendo. Não fazendo, então, pronto. Pronto, era esse o jeito que ele faria, não fazendo. Então, tipo, vou fazer o meu aqui em detrimento de outras coisas. Acho que é muito importante remarcar isso de verdade. E o que eu tenho também em mente sobre essa coisa do ele não fez, né? Ele fez o que faria não fazendo, é que assim, eu tô tendo o privilégio hoje de ver minha filha sendo quem ela é, sendo o ser humano que ela é, fazendo as coisas que ela tá fazendo. Quem perdeu não fui eu, entendeu? Por mais que eu tenha tido teoricamente, porque a gente também não sabe como seria, né? Muito mais trabalho a nível emocional, também a nível econômico, porque é um gasto muito grande. A gente sabe que ter filho é um investimento. É um investimento. Que beira o gasto. Que beira o gasto. A gente fala investimento para ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho, tá certo. Mas assim, o melhor, eu tô desfrutando. Eu aprendo muito com a minha filha. Eu aprendi muito com a minha filha ao longo desses 18 anos e vou continuar aprendendo a minha vida inteira. E quem não tem, ele, por não ter o contato com ela, que tá perdendo. Eu não tô perdendo nada, entendeu? Sim. Não, maravilha. E muitas pessoas que ouvem a gente são mães que criam seus filhos ou filhas sozinhas aqui, né? São somente elas. Acho que é importante também lembrar isso, porque é uma grande parte do público do Parentalidade Preta. E para além da gente falar e mostrar uma perspectiva diferente, né? Porque às vezes eu me atravesso muito com as coisas que eu não consigo fazer. Então vou me botar num lugar somente para quem tá ouvindo nossa troca aqui hoje, enquanto uma mãe que cria sua filha, somente ela e a filha ou o filho. Eu não quero, com esse programa aqui, mostrar o quanto a pessoa não consegue fazer, né? Às vezes a gente fica muito nesse limiar, tá mostrando o que faz e tal, e gera frustração. E eu queria muito destacar isso, para que a nossa troca ela continue saudável para todo mundo. Eu não quero trazer você aqui para mostrar o que você faz, o que você faz. É muito importante a gente lembrar que é uma perspectiva que ela existe, que pode acontecer na vida dessa pessoa daqui a um tempo. Então,
para mim foi importante te trazer pra gente compartilhar um pouco dessa caminhada, mostrar também que, assim, não é bonitinho, não é só mostrar uma filha universitária, não é só mostrar uma mulher adulta que tá ali gerenciando sua vida de maneira independente, né? Autônoma. Não vou nem botar independente porque que bota independência junto, mas autônoma, assim, a minha vida é isso aqui porque eu dei conta dela dessa forma. Então eu não quero, inclusive, que essa troca nossa gere gatilhos de pessoas que não consigam fazer coisas. Sim. Porque todo mundo não consegue fazer alguma coisa, mas eu queria muito compartilhar com uma perspectiva de, olha, é só olhar pra frente pra você ver. Então eu queria muito trazer esse lado, conversando com você, essa troca nossa estava esperando pra acontecer há algum tempo, justamente por isso, pra gente mostrar assim, pô, pro futuro existe um futuro pra isso, sabe? Pra gente também criar uma perspectiva pra essas pessoas. Eu acho muito importante a gente trazer, quando eu falo em trazer narrativas, é também de futuros possíveis. Eu acho que é muito importante a gente remarcar isso aqui, né? Sim. Bom, então vou para a próxima pergunta aqui. Eu queria perguntar para você se você acredita que a conversa, quando é entre pessoas pretas falando sobre maternidade, ela é diferente. Com certeza, porque eu parto do princípio de que, por mais que nós tenhamos muitas características que são semelhantes, e aí eu acredito muito que seja a herança ancestral. Você olha para uma família preta, você acaba se identificando, né? Você conversa com alguém e aí você começa a falar, tem as nossas similaridades, né? Embora eu acredite muito nisso, eu acredito que a gente tem muita coisa que é parecida, e a gente tem também a questão dessas composições familiares, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu venho de uma família onde eu tenho mais 2 irmãos, eu sou a filha caçula de 3, né? E aí, durante até os meus 13 anos, os meus pais, eles eram casados, e aí depois, quando eu fiz 13, os meus pais se divorciaram, e aí foi um divórcio conturbado, bem conturbado, né? E aí depois eu passo a ser criada pela minha mãe, minha mãe e os meus irmãos. Eu tenho a minha figura paterna muito presente, o que é uma coisa que eu sei que nem todo mundo tem, essa figura paterna presente. Meu pai, ele se manteve presente mesmo depois da separação. Então eu tenho uma referência de pai que eu sei que nem todas as pessoas pretas têm, entendeu? Então eu acho que na conversa entre nós, a gente identifica as similaridades, mas a gente também percebe as diferenças, né? No meu caso, essa questão dessa paternidade preta presente, que a gente sabe que não é uma realidade de todo mundo, não é a realidade do nosso povo em geral, né? A gente tem aí, com exceção dos que são mais velhos que a gente, eu acho que de repente de umas 2 ou 3 gerações anteriores, talvez a gente tenha essa presença paterna mais a gente tenha essa figura paterna mais presente do que pra gente. Não sei se você percebe isso também, que de algumas gerações pra cá a gente já não tem tanto essa figura paterna, mas no meu caso eu tive, então isso fez pra mim fez muita diferença na minha criação. Eu vejo também que a figura paterna faz muita diferença na criação, independente dessa família, né, de serem os pais, os filhos, ou de ter esses pais separados. Mas para mim ter o pai presente foi muito importante. E aí a conversa entre a gente sempre tem essas características que a gente aponta e percebe que algumas faltas e alguns excessos são parecidos. Então eu acho que quando a gente conversa, a gente consegue se entender e meio que enxergar pela perspectiva do outro por conta dessas coisas que nos unem, digamos assim. E eu acho que por a gente conseguir identificar essas similaridades, que a gente deveria se unir mais enquanto povo para conversar sobre isso. Eu acho que nesse sentido o trabalho que o Parentalidade Preta desenvolve é incrível. Principalmente quando vocês, homens, se encontram para falar sobre paternidade. O que é algo que a gente sabe, quando volto a falar de geração, né, que a gente sabe que não é muito discutido. Eu acho que lá atrás, com os nossos pais, já não era, e continua não sendo. Eu acho que o que você faz é muito importante. É um trabalho que eu considero que seja um trabalho pioneiro na atualidade, esse trabalho que você faz, e também de
Mostrar para o homem preto o valor que ele tem. Que a gente já tem tanta gente tacando pedra, né? Eu Sim. até saí um pouquinho do foco da pergunta, mas eu acho que eu respondi. Eu saí para elogiar, porque é extremamente necessário. E eu sou fã também, enfim. Respondi. Me ajuda a fazer muita coisa aqui, respondeu. Já me ajudou a fazer e me ajuda a fazer muita coisa aqui. Mas, assim, eu acho que é, sim, importante. E eu acho que a sua fala, ela já começou nesse sentido, né? De concordar que é diferente, né? Porque a gente leva para esse lado da empatia, né? A gente sabe quais são os nossos atravessamentos. A gente sabe quando a gente vai falar de parentalidade. E aí eu vou falar parentalidade aqui, mas eu não vou tirar a maternidade de lado, que é o foco da nossa conversa. Mas quando a gente fala de parentalidade, a gente consegue falar, enquanto pessoas negras, acho que, como você bem falou, a chance de você conversar com alguém que teve uma mãe sobrecarregada por causa de uma ausência paterna é muito maior. Sim. Então você não precisa, às vezes, perguntar: seu pai foi presente ou não? Seus pais são separados ou não? Como é essa sua ausência paterna? Você acha que como é que é a paternidade? Você acha que a gente não precisa ficar tateando o chão para tentar falar de alguma coisa, porque a gente sabe as nossas dores. Eu acho que isso nos deixa, às vezes, muito mais confortáveis, e isso faz com que conversas, até como essa que a gente está tendo aqui, elas possam acontecer de uma maneira muito mais prática, né? Quando eu te chamo para falar sobre maternidade, sabendo e te conhecendo, e já sabendo, eu preciso alinhar muito pouco com você, porque a gente já sabe quais são, que terreno é esse, porque a gente precisa, como eu falei agora há pouco, e como você remontou também a respeito do parentalidade preta, continuar trazendo essas referências. Olha isso aqui, ó. Eu criei a minha filha só e tô entregando ela um adulto teoricamente digno para a sociedade. Sim. Eu tô falando isso aqui porque a gente precisa criar novas perspectivas. A gente precisa também entender um pouco que a gente começou atrasado nessa corrida, então a gente ainda tá, de fato, fazendo coisas básicas. Isso é muito bom, isso é muito ruim, porque assim, uma hora ia ter que ser feito. E aí eu não vou me valer da modéstia e falar assim, cara, uma hora tinha que ser feito, e eu assumi a missão de fazer, de fato, nesse universo chamado internet, ali, fazer. Posso não ser tão pioneiro assim, mas assim, do jeito que eu sei que eu gostaria que fosse feito comigo, é como eu faço. Esse é um ponto. E trazendo essas vivências, né? Eu acho, assim, esse programa, principalmente o de hoje, né? Que a gente tem esse enfoque, assim, que vem de vários atravessamentos, é importante, porque eu vou repetir até o que eu falei. É porque a gente precisa, de fato, botar essas perspectivas no ar, para que as pessoas não enlouqueçam ali, pensando que é só isso que tem para mim hoje, é só isso, é só uma criança, é só eu sozinha, é só... Cara, não é só uma criança, não é só uma mãe sozinha ali criando dentro de todos os atravessamentos que tem, não é só homens falando sobre outras coisas que não seja parentalidade, tipo assim, são mais coisas, e acho que é muito importante, eu acho que era um dever que a gente tinha de colocar esse programa no ar. Bom, eu vou para a próxima pergunta, a não ser que você tenha alguma coisa para falar dentro disso tudo, aí você me interrompe. Tá. E aí a gente vai começando aí pro lado que a gente ficou de conversar dentro desse programa, que era falando de adolescência, né? E aí, por coincidência, você é mãe de adolescente e foi mãe adolescente. Então Adorei você tem que a você propriedade pegou aí, total. ó. Adorei que você tá falando que a minha filha é adolescente. Isso é ótimo pra eu não lembrar que ela é adulta. Não tô te dando essa moral aqui, pra você não entrar na crise da meia-idade. É isso. E também admitir, olha só, a gente fica doido pro filho crescer, isso aqui, um recorte. A gente fica doido pro filho crescer, mas quando a gente vê o filho grande, a gente não quer aceitar que o filho tá grande. Isso é uma coisa pela qual todo mundo vai passar. A gente não quer, porque é o nosso bebezinho, entendeu? É o nosso bebezinho. Vai ter uma hora que eles não vão querer ficar abraçadinhos, os filhos que gostam de abraço, vai ter uma hora que eles não vão querer, porque eles estão crescendo. E, por mais que seja a nível de esforço nosso, né, de esforço mental e físico, por mais que seja um momento de alívio, a gente fica meio assim, caraca, e agora? Eu não vou fazer outro filho. É que tem gente que na hora do ir agora faz outro filho, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer outro filho, mas assim, e agora? Por isso que depois começa aquela história da cobrança para ser avô, entendeu? E aí o povo fica pedindo o neto, mas isso também é uma coisa que eu não peço, e aí entra naquele assunto lá de trás das expectativas. Isso aí eu não peço, mas assim, filha, se você quiser, eu achei legal. Daqui a uns anos. Daqui a alguns anos, muitos anos. Verdade. Não, mas é total. Ainda
bem que eu ainda tô nessa fase de ficar imaginando como vai ser quando der um pouquinho mais de sossego. Mas você mesmo falou que as fases pioram, então o sossego nunca vai vir. Não. Eu imagino. Não espere pelo sossego. Ai, meu Deus do céu, que desalento. Como eu tava falando, né? Essa troca nossa, ela foi se encaminhando para esse local de mãe, de jovem adulta, não vou nem falar mais adolescente, para você voltar a se sentir mal com isso. Jovem adulta universitária. Então eu queria saber, na sua opinião, lembrando de um passado, o que se destaca sobre ser mãe de adolescente? O que você destacaria para quem tá ouvindo a gente? É desafiador. Eu acho que é a fase mais desafiadora com a qual vocês vão lidar, com a qual a gente lida enquanto pais, porque eles têm os hormônios que estão em ebulição. E aí eles também estão num momento assim de muita coragem, né? Porque o freio social nessa idade, e aí já falando agora como psicopedagoga, é um negócio que não funciona porque essa área do cérebro ainda não está desenvolvida. Então eles falam o que eles querem e a gente tem que ficar se perguntando o que faz diante daquilo que foi dito, né? Eu tenho uma sorte da minha filha ser uma adolescente tranquila, mas eu sei que nem todo mundo tem essa sorte, né? Dela não ser muito desafiadora, porque tem crianças que têm esse perfil mesmo de desafiar, porque ela está numa fase de descobertas e aí ela acha que todo mundo tem a mesma faixa etária dela, então ela pode falar de qualquer jeito com o pai e com a mãe. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte: o que eu vou fazer com isso? Eu vou ouvir, né? Vou acomodar e dar uma resposta de uma maneira a não causar um conflito, porque pode virar um conflito. Você é adulta. Eu sou adulto da relação. Isso é muito importante a gente sempre lembrar, gente. Entre você e a criança, você tem sempre que lembrar que você é o adulto. Então, o adulto, ele tem a obrigação de manter o controle na medida do possível, entendeu? Ou você vai explodir e vai virar o caos. E aí você tem que estar preparado para lidar com o caos. Porque também, se você não estiver preparado para lidar com o caos, você vai piorar uma situação que já estava difícil. Então, o que eu recomendo, né, para os pais, sobretudo para os pais de adolescentes, é sempre manter a terapia em dia. Eu sei que a terapia não é algo acessível, para todo mundo, mas assim, um grupo terapêutico gratuito, conversar com uma amiga, as coisas quando eu não sabia como uma respirada, porque também tem aquelas perguntas que, por mais que sejam tão desafiadoras, né, ao ponto de tirar a gente do eixo, mas tem perguntas que você não sabe responder, né? Eu dava uma respirada, falava assim: eu preciso de um tempo, preciso beber uma água, depois a gente conversa. Eu fui nessa linha. Por quê? Por mais também que eu tenho 34 anos, né? Eu não tenho problema de falar a minha idade, não. E a minha mãe, ela me teve com 32. Então, assim, ela já tinha outros 2 filhos, ela já tinha uma outra vivência. Eu fui criada como algumas pessoas foram com essa questão da violência. Não fui. Eu me recordo de uma vez que minha mãe me bateu. Então, assim, por eu ter tido essa criação, eu acabei dando uma melhorada em muitos aspectos na criação da minha filha, né? Que eu sempre conversei com a minha filha, eu sempre conversei com a minha filha, e às vezes, por eu ter essa prática da conversa, que eu sei que é algo também que não é barato, é caro, né? Eu não estou colocando isso aqui como algo fácil de fazer, né? E a gente nunca está preparado para nada disso. Às vezes, ela que acabava conversando comigo, entendeu? No momento em que ela viu que eu que já não estava... Eu entendo isso aí. Eu que já não estava muito, já era mãe. Então, calma. E sabe? Nossa. É isso. Porque, gente, não é fácil. Além de não ser fácil, ainda é difícil, né? E aí, assim, essa coisa da conversa é um exercício, né? Eu posso dizer que é um exercício e que nem sempre a gente vai encontrar as palavras certas para expressar o que a gente está sentindo. Às vezes a vontade, e a gente precisa ser bem realista, às vezes a vontade de dar um grito, de dar um tapa, mas não é porque a maioria das pessoas aprendeu
apanhando, elas precisam ensinar batendo. Isso daí já é um ditado que eu não sei nem quem falou, mas que já se popularizou. A gente não precisa ensinar da mesma forma que a gente aprendeu. Mas eu percebo que a minha facilidade em conversar vem da minha criação, né? Mas vem também muito da minha profissão, porque eu sou professora. Então, com o filho dos outros, eu sou obrigada a conversar. E aí, uma outra coisa que eu... Não, além de eu ter a prática, uma coisa que eu sempre tive em mente é o seguinte: não é justo eu tratar o filho do outro muito bem e a minha filha, eu perder a cabeça, eu perder... É algo que pode acontecer? Mas assim, devido à minha profissão, eu sempre me coloquei como meta tratar a minha filha melhor do que eu trato os meus alunos. E olha que eu tratava os meus alunos muito bem, né? Muito bem, que é algo que eu amo fazer. Mas assim, então eu buscava sempre ter com ela o mesmo direcionamento que eu teria se eu estivesse conversando com o filho de uma outra pessoa, né? Justamente para que eu não caísse nessa cilada de deixar as minhas emoções falarem. Porque a emoção é como a gente recebe o que está acontecendo, né? A gente sente, e aí a emoção é a nossa reação. E eu sabia que com ela também eu não deveria explodir, porque ela é minha filha. Ela é a pessoa mais importante do universo para mim. Então eu não posso tratar a minha filha. Mas eu digo aqui, reitero, não é fácil. É muito difícil. Eu acho que tanto a maternidade, eu não posso falar pelos pais, mas a paternidade é uma questão de escolha. A gente escolheu, a gente optou por trazer aquele ser humano ali à vida. Então tem coisas que a gente vai precisar bancar. A gente vai precisar fazer, mesmo sem querer, mesmo sem conseguir, porque é a gente ou a gente. No meu caso, eu e acabou. Então eu tinha que dar o meu jeito. E aí depois a gente chora, obviamente, né? Depois a gente chora, a gente fica desequilibrado, a gente fica com a cabeça meio assim, mas aí depois tem que levantar e outro dia. Amanhã é outro dia, entendeu? Mas eu acho que a conversa, por mais difícil que seja, ainda é o melhor caminho. Nem sempre também essa conversa vai ser doce, não, tá? Eu não tô romantizando aqui. Já teve dias de eu falar e falar muito sério, entendeu? E ser ríspida também. E aí, nessa rispidez, quando eu achava que eu me excedi, voltar e pedir desculpa. Olha, eu acho que eu me excedi, eu não deveria ter falado dessa maneira, entendeu? Porque vai acontecer. Olha, é uma relação igual eu acho que é uma relação igual não. Não diria, não vou colocar isso na mesma balança, mas assim, a gente se relaciona com os adultos, principalmente no nosso trabalho, nos ambientes em que esse nosso traquejo social, podemos dizer assim, né, é necessário. Assim também tem que ser com o nosso filho. Se você, todo dia, mesmo sem você querer estar no trabalho, você tem que ir para o seu trabalho e aí você vai dar bom dia para o seu chefe, você vai dar bom dia ali para outra pessoa de quem você é subordinado. Se você tem a disposição em fazer isso, você sabe que você precisa fazer isso, com o teu filho tem que ser a mesma coisa. Porque é você para ele. Entendeu? Sim, de fato. De fato. Acho que, para além de bom ou ruim, é uma experiência intensa, né? Não tem como quantizar assim, né? É muito bom ou muito ruim. Não, cara, é uma vida. Bom, beleza. E aí, indo mais a fundo nessa questão, né? E aí, sobre ser mãe de adolescente e ter sido mãe adolescente, eu queria que você falasse um pouco pra gente do seu processo, de maneira geral, que você gostaria de compartilhar, que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o que você passou dentro de todo esse processo e que passa até hoje, né? Olha, ser mãe na adolescência foi muito difícil. Muito difícil. E aí, quando eu falei ali que eu não fui mãe por acidente, eu fui mãe por escolha. Eu sabia que eu tinha a oportunidade de não ter. A oportunidade não. Deixa eu
refazer essa frase. Eu poderia não ter tido a minha filha, assim como hoje, embora o aborto não seja algo legalizado, muitas mulheres optam por não ter os filhos. Eu poderia ter optado por não ter, mas eu quis ter a minha filha porque eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe. Desde pequena eu sempre soube que eu sempre quis ter uma filha ou um filho, né? Porque eu acho a maternidade, embora a gente tenha todas as dores, tem as delícias. E eu sempre quis ser mãe. Então foi uma escolha. Eu ter a minha filha foi uma escolha. E a partir do momento em que eu fiz essa escolha, por eu ser adolescente, eu não estava consciente do que viria com isso, né? Você estava com quantos anos? Eu estava com 15 anos, olha isso. Tava com 15 anos. E aí eu achava que a vida era um morango. Eu achava que a vida era um morango. Eu falava, ai, que lindo, vou ter minha filha, vou ser mãe, vou criar, entendeu? O que faltou ali, além de responsabilidade? Obviamente, faltou um direcionamento por parte dos meus pais. E aí esse é um outro assunto que eu acho importante da gente falar aqui, é que a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre as experiências sexuais. Embora eu como mãe também sei que eu deveria conversar mais com a minha filha a respeito, para todo mundo ver que não é fácil, né? Tem algumas áreas que a gente vai acertar muito de um lado, mas vai, né, errar do outro e tá tudo bem, né? E aí eu fui mãe com 15 anos, eu sofri violência obstétrica, que eu acho que é um ponto aqui também importante da gente falar. Eu sofri violência obstétrica, como disse pra mim que quando eu tava grávida, já no finalzinho da gravidez, ele disse pra mim que o pai da minha filha ia me largar pra ficar com a minha amiga mais nova, que eu tava sendo muito trouxa de estar ali esperando um filho dele com 15 anos, que eu ia destruir a minha vida, que eu não ia mais ser a mesma pessoa e tal. Então, assim, é também um ponto importante de eu levantar aqui pra gente entender que a violência obstétrica, ela não acontece só no momento do parto, né? Ela acontece antes e em muitas outras situações. Então, assim, eu passei por esse episódio de violência obstétrica e muitas outras violências também durante o pré-natal, por ser adolescente, professora, né? E vinda da Baixada Fluminense, fazer o tratamento no centro do Rio. Então, assim, essa foi uma da dificuldade de ser mãe adolescente. Fora as outras pessoas do entorno que falavam coisas como se a minha vida, a partir daquilo ali, tivesse acabada. Entendeu? Sim. Como se o fato de eu ter tido uma filha com 15 anos fosse destruir toda a minha vida, que a partir dali eu não ia conseguir fazer mais nada por ser mãe. E aí a gente vê também o quanto a gente é sobrecarregada a partir do momento que vai gerando, né? Então, assim, essa sobrecarga para a mulher acontece antes dessa criança vir ao mundo, né? Quando ainda na gravidez isso tudo acontece. Eu sei que pelo fato de eu ser adolescente, pesou muito mais, mas eu sei que para as outras mães também que não são adolescentes, elas escutam muitas coisas, né? Que acabam até mexendo com o nosso emocional. Eu fiquei abaladíssima depois de ouvir aquilo, né? E aí trouxe essa questão, e assim, eu perdi, e eu tenho a plena consciência disso, que eu perdi uma etapa importante da minha vida, que foi a adolescência, por eu ter optado por ser mãe, né? Então tiveram coisas da adolescência que eu não vivi, né? Não sinto falta, mas eu sei que a minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse vivido, mas eu vivi outras coisas. Outras coisas. E aí teve então, estudar, e aí nível eu acho que até de desenvolvimento cognitivo foi menos difícil, porque eu estava numa fase que, como eu era mais jovem, quando a gente é mais jovem, para a gente aprender, a gente tem outros esquemas de aprendizagem. Sim. Então, para mim, eu fiquei de boa, porque assim, a minha filha nasceu em setembro, e aí em fevereiro do ano seguinte eu já estava na escola de novo para terminar o ensino médio, não, para ir
pro segundo ano do ensino médio, depois eu fiz o terceiro. Então, assim, eu não quis fazer supletivo para terminar. Eu fiz os outros 2 anos do ensino médio regulares e depois eu fui para a faculdade. Mas eu não dei um tempo nos estudos em momento nenhum. Então, assim, eu tive que conciliar a maternidade com os estudos. Eu acho que foi... Não vou botar fácil, eu acho que foi menos difícil pela minha idade. Eu vejo que para as mães que têm mais idade, pesa muito mais porque a gente já está com uma cabeça diferente. Então, para a gente aprender quando a gente é mais velho, a gente não conta com os mesmos mecanismos que quando a gente é mais jovem. Mas eu não vejo isso como um ponto positivo, não. Porque enquanto os meus colegas, depois da aula, iam sair para fazer outras coisas, eu tinha que voltar para casa para cuidar da minha filha. Porque, por mais que eu tenha tido a minha rede de apoio, os cuidados da minha filha sempre foram responsabilidade minha. Porque os meus pais trabalhavam, então eu não tinha uma pessoa que ficava com a minha filha para eu fazer as coisas. Eu depois fui ajustando isso, mas aí eu fui estudar à noite, entendeu? Mas para eu ficar durante o dia com ela. Quando ela foi para a escola já foi menos difícil, porque aquele período ali em que ela está na escola eu poderia fazer outras coisas, pude estagiar, mas foi barra, não foi fácil. E aí, só retomando aí o primeiro ponto, é que hoje a gente vê menos, eu acho que na mídia, essa questão da gravidez na adolescência, mas isso não deixou de acontecer. Isso continua acontecendo. E eu sei que nem todas as mães adolescentes, isso acontece mais com as mulheres negras, né? Nem todas as mães adolescentes têm as mesmas oportunidades que eu tive. Né? Então, assim, eu não romantizo a gravidez na adolescência. Inclusive, eu acho que esse é um assunto que a gente, enquanto povo, precisa se organizar para evitar que aconteça. Eu acho que também a gente precisa... eu tenho muita vontade de fazer algo nesse sentido, de conversar com essas meninas para justamente poder auxiliar para que elas tenham um outro caminho. Porque o que geralmente acontece é o que falaram para mim que ia acontecer. Né? Elas precisam cuidar dos filhos, então elas não deixam de estudar e tem que fazer isso muito mais tarde ou não fazem. Sim. Não, faz sentido, ainda cria esse paradigma, né? Acabou. Teve um filho, acabou. E eu achei muito bacana e muito justo, muito honesto você falar, que não tá romantizando, mas é a realidade pela qual você passou, né? E como eu estava falando agora há pouco, né? Dessa criação de perspectivas. Tá, beleza, se a gente fosse imaginar agora, dentro dessa conversa que inclusive você se propõe, beleza, você teve um filho, e agora? Vamos ver o que a gente pode fazer para sua vida não acabar nisso, né? Eu acho que é importante, ainda retomando outra fala sua, a gente realmente não vê muita coisa sendo dita a respeito. Eu acho que isso ainda vai piorando o mito, né? Beleza, não que esteja incentivando a ter filhos na adolescência, mas aí, até para que se evite, né? Se for para se evitar, falar, a gente só evita aquilo que a gente conhece. Se esse assunto ele vai saindo da nossa vista, de fato, ele acaba voltando de uma maneira não positiva, né? Eu acho muito bacana, porque eu acompanhei, né? Durante o ensino médio, tive uma amiga que ela engravidou. E aí, pra mim, foi muito chocante ver aquilo tudo, né? Primeiro porque na idade que eu tava ali, o próprio sexo já era uma questão, né? E quando você vê uma amiga sua grávida, ia muito pra aquilo assim, caraca, já é o outro local. Então, pra mim foi muito impactante, mas ao mesmo tempo foi muito, sei lá, eu fiquei muito impressionado, assim, com tudo que estava acontecendo, com todas as fases. A gente podia acompanhar durante o ano letivo toda essa fase e a volta dela depois também, né? Então eu vi um filme aqui enquanto você ia falando, porque foi realmente muito intenso. Mas eu acho que é isso, né? A gente não deixar de falar para não deixar acontecer o lado ruim da coisa. Não precisa nem falar que a gente não tá romantizando, mas assim, cara, e a vida, né? Não precisa ser o martírio que a gente pode ter jeitos de contornar. E aí sim a gente traz não sua história como uma história de sucesso, de superação, mas tipo assim, tem vida aqui também, sabe? N coisas aconteceram, mas eu tô aqui fazendo coisas. Não foi algo tão planejado, tão necessariamente linear, mas vivi, sabe? Tô aqui podendo compartilhar. Acho que é muito importante isso também. Eu vou para a próxima pergunta.
Eu vou pular uma aqui, porque você já até falou aqui, até perguntar se conversar resolve, mas você já falou ali, né? Que nem sempre a conversa resolve, tem que sair para explodir, e tudo bem, acontece. Bom, então vou para a próxima pergunta aqui. Eu queria saber de você, o que as meninas pretas não podem deixar de aprender para crescerem minimamente conscientes ali, né? Dentro da sua perspectiva. Olha, eu acho que para as nossas meninas crescerem minimamente conscientes, eu acho que elas precisam ser orientadas a olharem para si. Porque o que eu percebo é que geralmente elas são muito direcionadas para essa coisa de formar uma família e ali aquilo vira um ideal. Entendeu? O que a gente está ensinando para as nossas meninas? A gente está ensinando para as nossas meninas que elas podem escolher o que elas querem fazer e trabalhar a partir disso, né? O que você quer ser? Você quer ser cientista? Então você vai estudar para você ser cientista e aí você vai focar na sua carreira, você vai cuidar da sua carreira e depois você pensa nessa questão da formação da sua família, que é algo que vai acontecer naturalmente, porque enquanto a gente está na busca aí pelos nossos objetivos, a gente acaba conhecendo pessoas, se interessando pelas pessoas e a partir disso a gente vai formando ali o que a gente acha, né, o que a gente idealiza como família, mas que não seja a prioridade essa busca pela família. Eu não sou contra a família, tá, gente? Eu tenho família. Eu disse pra vocês aqui desde o início que meu sonho era ser mãe, então eu não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que a gente não deve estimular as nossas meninas a ser mãe. Não é sobre isso que eu tô falando. Você quer acabar com a família? Ai, meu Deus! Não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo que, assim, pra que a gente cria os nossos meninos? A gente cria os nossos meninos para que eles sejam o que eles querem ser. Então a gente tem que criar as nossas meninas da mesma maneira, para elas serem o que elas quiserem ser, entendeu? Pode acontecer delas quererem ser mãe, o que eu quero ser é só mãe. Mas aí você já pergunta, filha, mas será que só tem isso? Essa é a minha dica. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Porque assim, não foi tão fácil. Aí você já começa a conversar e falar sobre o que é, entendeu? Mas assim, eu sempre tive dois sonhos, né? O sonho de ser mãe e o sonho de ser professora. E eu digo para as pessoas que eu realizei os meus dois sonhos. Mas eu podia ter focado primeiro no sonho de ser professora e depois eu ia ser mãe. Só que eu inverti a ordem. E o fato de ter dado certo para mim não significa que vai dar certo para as outras pessoas. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa é criar as nossas meninas para elas serem o que elas querem ser e começar essa orientação desde muito cedo, de estimular as nossas meninas a sonhar, né? Porque eu digo isso porque eu sempre tive o apoio da minha mãe, mas os estudos na minha casa não eram uma prioridade, porque na minha família as pessoas não estudaram muito, né? Eu não falo com orgulho, mas eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma graduação e depois uma pós-graduação. Depois de mim, agora estão vindo outras, né? Eu tive uma prima e agora a minha filha. Então, isso não era muito comum na minha casa, né? Das pessoas estudarem e a partir daí, né, irem na busca pelos seus objetivos. Lá na minha casa, todo mundo sempre trabalhou desde muito cedo, né? Minha mãe começou a trabalhar com 13 anos, né? Minha avó teve muitos filhos. Então, assim, não era da cultura da nossa família essa questão, essa coisa de estudar. Não era. Então, assim, eu posso dizer que eu também não fui criada para isso. Isso foi algo que eu fui despertando porque a minha mãe me permitiu fazer o que eu queria fazer, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa ir estimulando nos nossos filhos desde cedo a buscarem pelos seus sonhos. E se ainda não tem um sonho, né, é mostrar para eles que a gente está ali para apoiar esse sonho que ainda vai nascer. Então, eu acho que para as nossas meninas a gente precisa disso, por mais que pareça uma fala muito feminista, e eu não sou feminista, né? Criar as nossas meninas para elas fazerem o que elas querem fazer, ser quem elas querem ser. Eu acho que começa daí. Porque a criação dos meninos é totalmente diferente da criação das meninas. Né? A gente não pode muita coisa, a gente é tolhida de muita coisa. Então eu acho que criar as meninas com a liberdade para elas sonharem e realizarem os seus sonhos, por mais utópico que pareça, por mais, né,
muito bonitinho que pareça, é o que a gente Uhum. precisa. Porque Sim. eu percebo que a gente ainda cresce com esse sentimento de que a gente não pode muita coisa, né? A gente, povo preto, né? De que Sim, muitas sim. coisas não são para nós, de que, isso não é para mim, eu não posso fazer isso. Uhum. Mostrar pro seu filho que não, ele pode sim, você pode fazer o que você quiser. Você quer ser astronauta, filha? Você vai ser astronauta, Sim. né? Eu acho que é basicamente isso. Não, maravilha. Vou nem me estender nisso aqui. E na sua concepção, o que tem que ser dito e o que os meninos pretos não podem deixar de aprender? Aí pensando da sua vivência. Da minha vivência, os meninos pretos não podem deixar de aprender que eles podem ser sensíveis. Que eles podem ser sensíveis, que eles podem chorar, né? Que sensibilidade não é algo característico do sexo feminino, né? Uhum. E que eles podem falar sobre o que eles sentem, falar sobre o que estão sentindo, que eles podem se emocionar, sim, podem e devem se emocionar. E a gente precisa desconstruir essa questão de que a masculinidade precisa ser algo bruto, grosso, né? A gente precisa trabalhar nessa desconstrução. Da mesma forma que a gente precisa criar as nossas meninas para serem o que elas querem, a gente precisa mostrar para os nossos meninos que ser sensível não é algo que só as meninas podem ser. Maravilha, não vou nem falar mais nada. Vou chamar um intervalo e a gente já volta. Ao invés de falar da campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta, eu vou deixar um recado de Beatriz Salve aqui. família, aqui quem tá falando é Beatriz Martins, sou host do Tabloide Negro. Quero convidar vocês a ouvirem e a conhecerem também o nosso canal no YouTube, na sua plataforma favorita de podcast. Nosso arroba é @tabloide negro. Lá no YouTube você encontra a gente como Tabloide Negro, nas outras redes sociais também. Então já sabe, terminando a escuta do Parenta, já emenda com o Tabloide Negro, eu vou deixar o link aqui na descrição, é claro, e a gente volta agora pro restinho da nossa troca. Vamos nessa? Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo, chegando aqui na reta final do Parenta, e aí eu queria saber de você direto aí, que conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas, Beatriz? Olha, embora eu não tenha criado uma criança preta, eu fui uma criança preta e hoje eu lido com muitas crianças pretas. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Acho que até enquanto profissional também, né? Uhum. E assim, o meu conselho para quem está criando crianças pretas é eu acho que fazer diferente do que a gente foi ensinado, porque a perspectiva que a gente tem hoje de criação é muito diferente da nossa, por mais que a nossa criação tenha sido baseada no que os nossos pais podiam ofertar naquele momento. Eles foram os melhores pais que eles podiam ser, né? E quem não foi, a gente já falou, quem não foi pai ou quem porventura não tenha sido mãe, foi porque optou por aquilo naquele momento, né? Mas é nesse momento buscar entender que você está vivendo uma fase diferente da que os seus pais viveram, né? Numa geração diferente da que os seus pais viveram, e que o seu filho agora precisa de você, ele precisa também que você seja o melhor que você pode ser nesse momento, né? É pensar ali que você está desenvolvendo um ser humano, né? Que é extremamente indefeso, que só tem você e o outro meio onde ele for conviver para aprender, e que se você não puder, se você não passar os seus valores, o que você acredita para o seu filho, ele vai acabar sendo influenciado por outras pessoas com as quais ele convive, e talvez isso não seja muito legal para você no futuro, né? Eu acho que é basicamente isso, é entender que nós, enquanto povo preto, também temos as nossas especificidades, que a gente também não pode ficar se pautando nos conselhos de pessoas brancas que a gente escuta, porque a vivência deles é uma outra vivência, né? Totalmente. Embora eles achem que são referência, que são o centro de tudo, a gente não pode se pautar nisso, né? É entender que cada pessoa é única e tem necessidades que também são únicas, né? E que a sua forma de fazer é a melhor forma para o seu filho, sem dúvidas. Você pode, obviamente, ouvir outras pessoas, você precisa filtrar o que daquilo ali que você está escutando pode ser útil para a criação do seu filho. Lembrando que
cada pessoa, né, cada ser humano é único. Ah, maravilha, pô, show de bola. Cara, não tem nem que completar, só agradecer, de verdade. A última pergunta, ela já foi respondida, né? Que era que conselho que você dá para pais e mães de meninos pretos, mas a gente já falou de meninos aqui, então não vou nem ser redundante, até pra gente poder continuar e trazer mais algumas coisas aqui. A gente vai chegando no final de fato, né? Agora sim, uma despedida. Eu queria saber que se você quer deixar alguma sugestão, alguma coisa que você queira compartilhar e... Enfim, o que você quiser deixar aqui como mensagem para quem acompanhou a gente até agora, né? Quem acompanhou essa troca até esse momento. Eu quero deixar uma mensagem para as mães, né, que estão me ouvindo agora, sobretudo para as mães que cujos pais dos filhos optaram por não serem pais, né, dizer que a sua maternidade hoje, sem a presença dessa pessoa, com certeza é muito melhor do que se ele estivesse presente. A gente não precisa ficar se sentindo culpado pela fuga, e aí a gente pode chamar dessa maneira, né? A gente não precisa ficar se sentindo culpado pela fuga de quem não tem responsabilidade. Eu, em algum momento da minha vida, eu já me senti culpada pelo fato da minha filha não estar com a presença paterna, mas assim, a vida é feita de escolhas, e quem optou por não ser pai, né, foram eles. Então, o que você tem feito até aqui é muito valoroso para você ficar se perdendo, né, com a ausência de quem, na verdade, não agregaria nada. Sim, de fato. Verdade, pô, obrigado. A gente estava tendo uma conversa aqui agora no grupo lá do Resenha, né? Enfim, de alguém, uma pessoa, ela tava falando, cara, que tá muito difícil, que a minha vontade era pegar as crianças dela, que elas fossem mais autônomas para poder pegar e sair de casa e tal. E dentro de toda essa conversa, acabou que essa troca que tava tendo lá e a nossa conversa acabaram entrando em momentos providenciais. Não quero perguntar aqui ou tirar uma análise sua, mas é uma coisa que eu penso, talvez olhando para você do outro lado dessa narrativa, é óbvio que se você tiver à vontade para falar, enfim, você acha que essa fuga que o pai pode ter, né, aí é dentro da sua perspectiva mesmo, não quero que você bote panos quentes ou nada, enfim, até se não quiser falar, mas parte um pouco da falta de maturidade, talvez um pouco da falta de referência. E eu não tô falando aqui da falta de maturidade de um contexto apaziguador, não. É de um contexto realmente de colocar a culpa. Tipo assim, cara, vamos entender que você é pai agora. Você não vai ter, talvez, a atenção que você queira, a prioridade que você queira. Você acha que passa por isso, assim, essa falta de maturidade que talvez seja geracional, de não ter tido conversas antes, e eu não tô colocando panos quentes nessa ausência. Tô falando, tentando fazer uma análise, vamos dizer aqui, histórico-social disso tudo, né? Do cara saber que quando nasceu um filho, meio que acabou mesmo um pouco a relação e que talvez isso viria a se retomar. Você consegue falar alguma coisa a respeito disso? Sim, o que eu percebo é que em algumas situações, o casal, né, ainda não está preparado para o que é essa morte, né, como você bem detalhou ali, essa morte de como era essa relação antes, né? E a gente pode dizer até que existe um luto após o nascimento dos filhos, né, com relação ao relacionamento dos dois. E aí, às vezes, essa falta de preparo é porque talvez o casal já não tivesse muito como que eu posso dizer? Talvez o casal já não fosse mais um casal há algum tempo. Porque por mais que seja difícil quando a gente está casado, ter que lidar com essa diferença que é ter um novo membro nessa relação, eu acho que essa questão da maturidade é primordial, mas também a gente entender que são duas coisas distintas. Por exemplo, você como esposo e você como pai. Você pode continuar sendo pai, mesmo se você optar por não continuar na sua relação. E eu acho que é isso que muitos caras não entendem, entendeu? É muito o que as pessoas dizem, deixou de ser marido, deixou de ser pai. Entendeu? Falta sim essa maturidade, eu concordo plenamente de entender, porque a gente pode optar por não estar mais numa relação, a gente é adulto,
né? Eu não preciso necessariamente ser esposa para eu ser mãe, da mesma forma que você, o homem, ele não precisa ser esposo para ser pai. É entender que são dois papéis distintos. E aí, para você lidar com essa situação, tem que ter, sim, maturidade. Eu acho que precisa, eu acho que requer. Sim. E muitas vezes, aí eu não falo nem da minha vivência, eu falo da minha percepção e eu atendo, né, pais, eu atendo casais, né, que têm filhos e são filhos com questões, o que eu acho que demanda muito mais da gente. É uma sobrecarga mental gigantesca, né, para os pais. Mas, assim, eu atendo casais que já não era mais um casal antes de ter o filho, sabe? E aí tem o filho e tem que lidar com essa questão. E aí eles ficam também naquela de permaneço ou não permaneço na relação. Porque acha que permanecer na relação tá atrelado à maternidade ou à paternidade. Por que para a mulher ela tem que ser mãe, estando ou não na relação? E para o pai isso é diferente. Entende? Pro pai isso é diferente. Tem cara que acha, e foi o meu caso, que não tô mais junto com ela, então também não sou mais o pai do filho dela, não. Mas são duas coisas totalmente diferentes, que a gente precisa saber separar. Porque quando você tá na relação, você tem que separar o marido do pai, né? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Agora, o conciliar isso dentro da relação que é difícil, porque a gente fica sem tempo. Sem tempo, sem disposição, entendeu? Sem lugar para manter as atividades, as sapecagens, tendo que dar o seu Dá um jeito. Entendeu? De fato. E eu acho que também precisa um pouco dessa separação até numa relação, né, Beatriz? Assim, cara, não tô na hora de ser esposo, não, só sou pai aqui. E o contrário também, às vezes eu acho que tem que ser muito salutar, né? Não, agora eu não sou pai, não, sou só esposo. E eu tô falando assim, no trato cotidiano, uma família emocionalmente saudável, entre muitas aspas, né? Eu não vou nem usar esse termo funcional, porque eu acho que ele acaba com qualquer construção. Tipo assim, não, agora eu vou ficar aqui só de esposo aqui, deixa essa criança 30 segundos aqui, mas é um exercício também, mas acho que delimitar esses terrenos pra gente poder ir fazendo o jogo deles, né? Agora não sou companheiro, sou pai. Aqui, ó, vou ser pai aqui, vai lá, enfim. Eu acho que cabe muito e é bem por aí mesmo, de verdade. Bom, então a gente vai encerrando, de fato, a nossa troca, que estava há muito tempo para acontecer. Sim. Eu fico muito feliz por a gente ter conseguido fazê-la, de fato, né? Para mim era mais um tique que eu tinha que dar aqui na construção de Parentalidade Preta, e eu fico feliz de verdade de conseguir construir isso, entregar tantas coisas, reviver vários momentos aqui da minha adolescência, inclusive, falando, né? E aí a gente vai falar de filho, né? Passa a adolescência inteira evitando, aí depois você quer ser, aí não sabe o que faz, enfim. Tudo isso, então, de verdade, queria te agradecer por ter trazido mais uma perspectiva para o que a gente está querendo fazer aqui enquanto comunidade. E da minha parte é só. Se você quiser dizer alguma coisa, falar do que você faz, ou enfim, saber de você, para além do recado que você já vai deixar aí pra gente daqui a pouco, hein? Fica à vontade. Eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa construção, que é algo que eu acompanho, algo que eu indico. Eu tô o tempo inteiro falando para as pessoas sobre Parentalidade Preta, tô o tempo todo compartilhando. Tem que pagar isso. depois a gente pensa nisso. Depois a gente então, conversa. O tempo inteiro vai chegar o momento. Eu sei que você vai ter condições, vai ficar... Enfim, né? E tudo isso sem precisar se render, né? Isso que é o mais importante. E aí eu quero agradecer por fazer parte dessa construção. Eu acho que é uma oportunidade incrível. E eu acho ótimo também poder falar para as pessoas que pensam como eu, que acreditam no que eu acredito. Poder também tá falando aqui com você agora, e enquanto a gente vai falando, a gente vai meio que revendo, né, o que aconteceu na nossa vida, e até mesmo desconstruindo coisas que a gente acreditava antes de conversar. Então tá aqui é ótimo para mim. Dizer mais uma vez que eu sou fã do seu trabalho, sou fã da maneira como você constrói tudo isso de uma forma tão singular e tão trabalhosa, e fazendo tudo sozinho, né? Eu acho isso incrível.
E é isso, Obrigado. e agradecer também aí aos ouvintes, agradecer a todo mundo que acompanha. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Bom, obrigado. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio do Parenta. E até lá, escuta o que tem na grade. Se você chegou aqui agora junto com Beatriz, escuta o que já veio antes. Tenho certeza que algum episódio vai combinar aí com algum pensamento seu. E se você precisar de alguma dica, pode me chamar lá no @parentalidadepreta. Eu tô sempre à disposição. Se você gostou desse episódio, não deixa de avaliá-lo bem aí na plataforma onde você está ouvindo. Dê 5 estrelas, 5 corações, nota 5, alguma coisa que faça com que ele seja bem avaliado aí no seu tocador de podcast. Só assim ele aparece para mais gente e mais pessoas podem conhecer o Parentalidade Preta, que tem feito tanta coisa bacana pela comunidade. Nesse episódio eu conversei com Beatriz Martins. Ele possui áudio de outras pessoas que foram referenciadas no podcast original, cujo link está na descrição desse episódio. O roteiro, a edição de áudio, a montagem, a distribuição, a difusão, a promoção e as mídias sociais são por minha conta, Diego. E esse episódio só acontece porque minha esposa Tatiane está com as crianças agora para que eu possa produzir o Parentalidade Preta. E a gente se escuta daqui a 15 dias. Até lá.